Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as reações de substituição nos alcanos. Antes de iniciarmos a falar sobre as reações de substituição, vamos relembrar o que são os alcanos. Então, os alcanos nada mais são do que um dos grupos de hidrocarbonetos, compostos orgânicos formados apenas por hidrogênio e carbono, onde esses compostos orgânicos se dividem em grupos. Os mais falados são os alcanos, os alcenos e os alcinos. Os alcanos são os hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples. Então, resumindo, os alcanos nada mais são do que compostos orgânicos formados por hidrogênio e carbono que apresentam apenas ligações simples entre carbonos. E as reações de substituição? O que vem a ser uma reação de substituição nos alcanos? Então, são processos orgânicos que envolvem reagentes como os halogênios, os ácidos inorgânicos e que resultam em diferentes compostos orgânicos. Os halogênios são aqueles lá da família 17, certo? Onde a gente tem a questão da valência que vai facilitar a ligação deles aí, substituindo compostos de hidrogênio. Então, esses hidrocarbonetos, eles são colocados para reagir com compostos inorgânicos específicos e durante esse processo de reação, as substâncias trocam átomos entre si e passam a originar novas substâncias. As substituições que vão acontecer são do tipo halogenação, nitração e sulfonação. A halogenação é aquela que utiliza o cloro, o bromo ou o iodo e forma um haleto orgânico e um hidrácido orgânico, que esse hidrácido orgânico é um ácido que não tem oxigênio, certo? Ele é um ácido que tem apenas o hidrogênio e o carbono. A nitração é aquele fenômeno que utiliza o ácido nítrico, formando nitrocomposto e água. E a sulfonação, como o nome também sugere, é aquela que utiliza o ácido sulfúrico e forma ácido sulfônico e água. Então, a gente vai ver aqui agora um pouquinho da reação por halogenação. Então, como a gente já falou, é uma reação em alcanos em que os compostos reagem com halogênios, que são os elementos lá da família 17, que tem o comportamento de valência 1, onde eles conseguem aí fazer ligações com facilidade com quem precisa de um carbono, ou seja, substituindo o hidrogênio. Quem são esses halogênios que vão reagir? O cloro, Cl2, o bromo, Br2 e o iodo, I2, certo? E eles vão formar haletos orgânicos e ácido inorgânico. A utilização do iodo, ela não é tão viável, ela não acontece tanto pelo fato de que o iodo ele promove uma reação extremamente lenta, é bastante demorado. E o flúor, que é o F, ele praticamente não é utilizado por não ser recomendado, já que se trata de uma reação explosiva que pode destruir a matéria orgânica. Então, basicamente, a gente vai encontrar mais o cloro e o bromo, certo? Nessas reações. Então, vai ocorrer o rompimento da ligação sigma, relembrando, ligação sigma é aquela ligaçãozinha simples que ocorre entre os carbonos. Então, ocorre o rompimento dessa ligação sigma no alcano entre um carbono e um hidrogênio, fazendo com que surja, então, o sítio de ligação na cadeia carbônica. E aí, o hidrogênio vai ficar livre no meio. Quando esse alcano apresenta mais de 2 carbonos, a gente segue uma ordem de prioridade de onde vai acontecer essa reação de halogenação. Prioridade é o carbono terciário, que é aquele que se liga a 3 carbonos. O outro vai ser o carbono secundário, que é o que se liga a 2. E o outro vai ser o hidrogênio e carbono primário, que é aquele que se liga apenas em 1. Então, se segue essa ordem de prioridade. Um exemplo aqui de halogenação por bromo, certo? Onde a gente tem H3C, CH2, CH3 ligado a Br2. O que é que nós podemos observar aqui? Nós temos 2 carbonos primários, né? O H3C de um lado e o CH3 aqui do outro. Eles são carbonos primários, já que eles só se ligam a um carbono. E aí no meio, o CH2 é um carbono secundário, já que ele se liga a 2 carbonos, certo? Então, seguindo a ordem de prioridade, eu vou quebrar o quê?
Primeiro, a prioridade vai ser o carbono secundário e também depois vai ser o carbono primário, já que nesse caso a gente não tem carbono terciário. Então, a primeira ocorrência vai acontecer a quebra da ligação sigma, que são as ligações simples que a gente comentou, certo? Que podem acontecer entre carbono e hidrogênio, ligação sigma, ligação simples. Então, vai acontecer a quebra da ligação simples entre um carbono e um hidrogênio da cadeia. Olha, vejam aí que tá marcadinho aí embaixo, certo? Nesse primeiro momento aqui, ele tá marcando aí o meu carbono primário. E aqui no segundo momento ele está marcando o meu carbono secundário, certo? E no momento que isso acontece, ele está liberando hidrogênios, né? Então aqui era H3C, passou a ser H2C, que liberou um hidrogênio. E aqui no outro era CH2 e passa a ser CH. A segunda ocorrência, aqui na halogenação por bromo, vai ser a quebra da ligação sigma entre os átomos de bromo. Então, era Br2, passa a ser Br mais Br, eles se separam também. A terceira ocorrência vai ser a ligação de um átomo de bromo no sítio criado em cada uma das moléculas. Então, lá onde perdeu o hidrogênio, se liga um bromo. Aqui no outro, onde perdeu o hidrogênio, se liga ao bromo, certo? E aí, esse meu hidrogênio que ficou livre também pode estar aí se ligando ao bromo. Outros exemplos aqui de reações envolvendo alcanos, a bromação do butano. Então, o butano nada mais é do que um hidrocarboneto com 4 carbonos, né? Met, et, prop, but, 4 carbonos. Aí, o que é que eu vou considerar? A mesma coisa, tá? Então, eu vou pegar aí, ó, observem o bromo se ligando aqui no meu carbono secundário e aqui no meu carbono primário e a formação da HBr aí, que é o ácido, tá bom? Então, eu vou ter aqui o 2-bromo-butano, 1-bromo-butano e HBr, certo? Professor, e o que é esse símbolozinho em cima da seta? Então, aí está apenas indicando que essa reação precisa de aquecimento para que aconteça, tá? Um outro exemplo, a cloração do metilpropano. Então, é de modo bastante semelhante, certo? Nesse caso aqui, eu tenho um carbono já terciário. Então, seguindo a ordem de prioridade, vai ser o quê? O carbono terciário, por isso que ele está aí se ligando ao cloro. E o carbono secundário, também aí se ligando ao cloro. E a formação do HCl, ácido clorídrico, tá bom? Então, não tem dificuldade. É só isso que acontece aqui na reação dos alcanos. Eu vou identificar o meu carbono, que isso vai acontecer, dando a prioridade terciária, secundário e primário, e aí vou fazer a substituição do meu hidrogênio pelo grupo aí que está reagindo. E o hidrogênio que sobra vai se ligar lá formando o ácido. Então, olha, o que é que eu tenho aqui? Carbono secundário, outro carbono secundário e o carbono primário. Então, eu tenho aqui 3 formações. O 3-nitropentano, aí do carbono secundário, 2-nitropentano, no carbono também secundário, e 1-nitropentano no carbono primário, e a formação de água, H2O. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo o que? Um processo de nitração. Então, eu tenho aqui a adição de quem? De NO3, tá bom? E aí, quando eu adicionei esse NO3, o que é que vai acontecer? HNO3, desculpa, o que é que vai acontecer? O NO2 se liga lá na substituição do hidrogênio e o oxigênio vai para a formação da água, por isso que forma aí a água na nitração, certo? Sulfonação do pentano, como a gente falou lá, sulfonação já vai ser com o quê? A adição de H2SO4, e aí o SO3H substitui o hidrogênio no carbono secundário, no outro também no carbono secundário, e aqui na terceira, aqui embaixo, no carbono primário, também com formação de água, certo? Na halogenação tem formação de quê? De ácido. Já na nitração e na sulfonação tem formação de quê? De água, além dos compostos orgânicos já citados, tá? Então, o processo de reação com alcanos é simples, basicamente é isso, e é só estudar que vai dar tudo certo.